sentimentos, as nossas energias, os nossos corações. Nesse momento, feche os seus olhos. E que nós possamos sentir desde esse momento inicial da nossa atividade, desse curso de passes, o envolvimento tão carinhoso dos amigos espirituais. Com certeza estão aqui nos ajudando, nos facilitando o entendimento. Muito felizes pela nossa presença aqui. Eles que, na verdade, dirigem as atividades todas da Casa Espírita, inclusive a do passe. E esses dirigentes e amigos, então, do mundo espiritual precisam muito da nossa colaboração. Então, que hoje nós estejamos aqui de coração aberto, de mente aberta, para as instruções que nós iremos realizar juntos, o estudo que nós iremos fazer juntos a respeito dessa atividade tão valiosa dentro da Casa Espírita, dentro das possibilidades humanas das trocas de energia. Querido Mestre Jesus, nosso agradecimento maior e sincero por todas as suas lições e os seus exemplos, inclusive nas imensas e variadas formas de cura que você realizou e nos apresentou aqui. Que nessa manhã de hoje nós possamos humildemente nos colocarmos como candidatos ao trabalho na sua seara de amor. Que a tua paz possa nos envolver agora e durante toda a nossa atividade. Em teu nome iniciamos os nossos estudos dessa manhã. Que assim seja, Senhor. Então vamos lá. Mais uma perguntinha, uma enquete inicial. Alguém aqui já é trabalhador do passe? Já trabalha no passe? Só para a gente ter noção? Algumas pessoas. Bacana. Então, hoje a gente vai estar trabalhando, como eu falei para vocês no início, com aquelas informações iniciais que são super importantes, né? A gente precisa ter uma boa noção do que é que realmente significa essa atividade do passe. O que é o passe que acontece nas casas espíritas? E a gente sabe que existem muitas modalidades, né, de transmissão de energia, mesmo em outros ambientes que não sejam os ambientes espíritas. A gente já tem, inclusive, até pesquisas, não é, que estão sendo feitas aí em universidades comprovando essa validade dos processos de transmissão de energia. A gente tem os passes, a gente tem, né, o Jorei, Reiki e diversas formas terapêuticas que trabalham também com essa questão da energia, da movimentação da energia, mas o que a gente quer é entender, como nós falamos aqui, que o objetivo é a nossa atividade do passe dentro da casa espírita. Tá? Eu gosto muito dessa definição do Espírito Emmanuel, porque eu acho que ela é muito simples, muito didática, muito objetiva, e eu penso que a gente precisa buscar sempre essa objetividade também nos nossos estudos, né? O Emmanuel, ele diz o seguinte, que o passe é como uma transfusão de energia. E ele faz uma comparação muito bacana, muito, né, simples, inclusive, da gente entender que o passe é como se fosse uma transfusão de sangue. Então, quando você pega esse evento da transfusão de sangue, a gente tem alguns personagens que fazem parte dele. Você tem um doador, você tem um receptor que vai receber e você tem um elemento que está sendo doado, que é o sangue. Então, no passe, a gente também tem essas figuras. A gente tem quem está doando, que a gente vai aqui classificar como um médium passista. A gente tem o paciente, vamos colocar assim, que é a pessoa que vai sentar e que vai receber o passe. E a gente tem a energia que está sendo transmitida de um para outro, que é o que faria as partes, às vezes, do sangue, nessa metáfora aí que a gente tem da transfusão. Então, o passe é uma transfusão de energia de alguém, que é o médium passista, e a gente vai ver a presença dos espíritos amigos também junto, para alguém, para um outro alguém, então, que vai receber essa energia por conta de uma necessidade. Então, você vai receber o passe, quem recebe uma cota de energia, um benefício que vai, então, realizar um efeito no seu sistema energético, como a gente vai ver aqui. Tá? Então, nós estamos falando, já desde o início, pessoal, de energia.
Tá? Então, no passe, realmente a gente tem que estar muito bem claro na nossa mente, no nosso entendimento, que nós estamos lidando com um elemento sutil que a gente está dando o nome de energia. Na época de Allan Kardec, né, na codificação espírita, lá desde 1857, Livro dos Espíritos, e todas as obras básicas de Kardec, ele se remetia sempre a um termo que era muito mais usado naquela época, que ele falava de fluidos. Né? Então, Kardec, o tempo todo, na codificação, até nos últimos livros, falando sobre fluidos. Fluido vital, fluido magnético, fluido espiritual. E hoje a gente não usa muito mais essa terminologia por conta de ser mais, né, do nosso tempo, a gente falar a palavra energia. Então, a gente vai estar falando aqui de fluidos e energias como uma mesma coisa, ok? O termo energia é um termo amplo, né? A gente fala energia, uau, tem um monte de possibilidades, um monte de formas de energia, mas bacana, a gente vai definir que tipo de energia nós estamos trabalhando aqui. Bem importante que a gente então entenda isso, a doutrina espírita nos apresenta de uma forma muito clara, desde o início também, esse aspecto energético do ser humano. Então, nós somos definidos na doutrina espírita, o ser humano, não apenas como essa estrutura material e física que a gente apalpa, pega, mede, quantifica. Essa estrutura material é o nosso corpo físico. Mas nós somos seres muito mais complexos. Tá? A gente vai ver, inclusive, né, daqui a pouquinho, essa questão mais detalhadamente. Mas é importante, nesse começo, a gente entender isso, que nós temos um aspecto energético ao nosso redor. Nós somos seres que vivemos num oceano de energias. E mesmo ao nosso redor existe o nosso próprio campo de energia. Né? Então hoje a gente começa a ver essas representações, esses desenhos, essas tentativas de expressar, né, através de uma imagem, o que é essa realidade energética do ser humano. Então nós temos um campo de energia ao nosso redor. Esse campo foi definido por muitos autores como a nossa aura humana. Essa aura humana foi estudada por André Luiz e definida por ele. André Luiz é um espírito, para quem não, né, teve oportunidade ainda de ler ou de conhecer mais, um espírito que escreveu através do médium Chico Xavier uma série de obras que foram realmente uma grande contribuição para a gente entender mais detalhadamente a estrutura do mundo espiritual, e a estrutura mesmo da nossa vida aqui, no plano material, nesses aspectos mais energéticos. Então, olha lá, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele define a aura humana, ela é peculiar a cada indivíduo, né? Ela é própria de cada indivíduo. A maneira de um campo oval, ovoide, valendo por um espelho sensível, em que todos os estados da alma se estampam. Então, olha que interessante. A gente vive a gente cria o nosso próprio campo de energia. E nós vivemos nele. E ele é um espelho daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Então, se você está vivendo um momento emocional, de perturbação, né? Se você está mal, se você está down, se você está tendo energias, né, de baixa densidade, aquilo está estampado na sua aura. Né? Quem teria a possibilidade de ver isso, e os espíritos que têm essa visão diferente da nossa, eles enxergam exatamente que tipo de energia eu estou exteriorizando, que tipo de pensamentos estão passando pela minha mente. Esses pensamentos, eles têm uma forma, eles têm uma cor, eles têm um peso, eles têm um cheiro. Os espíritos falam isso. Quando você se aproxima de uma entidade espiritual, lá no mundo espiritual, que essa entidade está num processo de total desequilíbrio, de, enfim, né, uma desarmonia interior extremamente grande em alguns aspectos, o André Luiz falava assim, olha, a entidade tinha mau cheiro. Tá? E esse mau cheiro é a exteriorização do pensamento dessa entidade, que está se refletindo, então, nesse campo. Portanto, meus amigos, no trabalho do passe, uma primeira coisa, a gente vai estar fazendo um trabalho de transfusão de energia de um campo de energia de alguém para o campo da energia de outra pessoa. A gente vai estar atuando nesse campo de energia, ok? E olha só, a gente às vezes lê
algumas obras espíritas, André Luiz é um exemplo típico, super rica de informações. Às vezes a gente deixa passar algumas informações que são interessantes, importantes em alguns aspectos. No caso do passe, eu acho que é importante a gente rever essa informação. Está lá no Missionários da Luz. É um dos livros bárbaros do André Luiz. Então ele fala sobre essa troca de energia, sobre que tipos de energia estão presentes na nossa vida no dia a dia e que a gente está o tempo todo fazendo essas trocas. Não é só no momento que alguém está transmitindo um passe para outra pessoa que existe troca de energia. A troca de energia acontece em todos os momentos. É uma coisa dinâmica da nossa própria vida. Então, olha só, né? Aqui é uma representação também de uma aura humana. Diz lá o André Luiz. Descem sobre a fronte humana, então de cima para baixo, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos das estrelas e planetas, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos. Então a gente recebe, nesse sentido, de cima para baixo, todas essas radiações, todos esses raios que são originados do cosmos. A gente está vivendo no universo. Só que a Terra é bombardeada também por milhões, bilhões de raios cósmicos vindos do Sol, que é a estrela mais próxima e maior fonte de emissão desse tipo de radiação, mas dos outros planetas que nos cercam, das outras estruturas do universo. A gente recebe isso. Nós não estamos soltos numa bolha isolada. A Terra recebe, cada um de nós recebe isso, principalmente de cima para baixo. Além de tudo isso, ele diz, e as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade proveniente dos seres desencarnados que rodeiam a Terra. Então também a gente recebe essa influência das outras mentes humanas desencarnadas, principalmente nesse sentido, de cima para baixo. Mas não para por aí. Ele diz o seguinte, olha, está na ordem errada, vamos começar aqui, ó. E no sentido horizontal, ou seja, aqui, né, no sentido horizontal, né, propriamente dito, a gente experimenta a atuação de raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais, que são os animais, e pelos próprios semelhantes. Então, a gente está recebendo também uma troca vinda dos outros encarnados. Tá? Entre nós aqui, a gente troca energias e vibrações, mas nesse sentido horizontal, a principal forma de troca. Os vegetais, os animais. Bacana, né? Diz lá. Ficou fora da ordem, perdão. Então, diz lá. E de baixo para cima, olha que bacana, existem os raios gama, provenientes do rádio, que é um elemento atômico, que se desintegra no solo, e também os de várias expressões emitidos pela água, pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés. Então a gente recebe energias do centro da Terra, dos elementos da Terra, que a gente absorve a partir dos pés. Alguns chamam energia telúrica, energia que vem da Terra. Então percebem que é um jogo, né, bem complexo, por sinal, de energias. O tempo todo a gente está nessa troca constante das energias. Aqui, provavelmente vocês já devem ter visto esse tipo de imagem. Aqui a gente está vendo uma foto Kirlian. Conhecem? A foto Kirlian foi uma tecnologia desenvolvida por um casal russo, mais ou menos lá pela década de 1970. Então, eles descobriram essa tecnologia em que você conseguia fotografar, hein? Isso aqui não é um desenho, não é uma imagem, não é uma criação digital, é uma foto de a superfície de um dedo, imagina só o seu dedo indicador, apoiado sobre um filme. Então você apoiava o dedo sobre o filme, e aí, dava um clique na máquina Kirlian, era uma máquina de foto, tá? Uma época eu me interessei bastante por esse assunto, eu comprei uma máquina Kirlian. Você tem também, né? Ah, eu tirei foto sua. Então era assim, vamos tirar um monte de foto Kirlian agora, né? De todo mundo. Então, e era assim. E era na época dos filmes, filme de fotografia, gente, tá? O único segredo era assim, olha que interessante, hein? Tinha um dispositivo
em que você ia colocar o seu dedo e depois um outro dispositivo externo que você apertava para dar o clique. Mas na hora que você colocava o dedo, tinha uma capa de couro, você enfiava a mão lá dentro, porque tinha que ser absolutamente escuro. Então você colocava o dedo e o filme era invertido. Então o filme fotográfico clássico que a gente colocava nas máquinas para tirar, você tinha que colocar ele no avesso e apoiar o dedo, clicava ali. A gente tirou várias fotos, é bem interessante. O que a gente observa numa foto Kirlian? Ao redor do dedo, então toda essa parte de dentro aqui, ó, essa parte escura, é o contato da polpa do dedo com o filme fotográfico. E o que a gente está vendo por fora são as emanações, as energias, as irradiações, né, que tem na superfície, em volta do dedo. Se tem em volta do dedo, tem em volta do corpo todo, gente. Tá? É porque eu estou conseguindo colocar só o dedo ali no filme. Se eu conseguisse deitar num filme e tirar uma foto, eu veria toda a superfície do meu corpo rodeada desse tipo de energia. Isso chamou muita atenção, as pessoas ficaram, né? Uau, nossa, então não é uma loucura, não é uma coisa mística, não é uma coisa esotérica falar de energia, de troca de energia, que a gente tem uma energia ao nosso redor. É algo que eu posso registrar de verdade através de uma foto. Né? E aí tinha todos os padrões de interpretação. Vocês percebem que uma foto é diferente da outra? Né? Tem uma certa diferencinha ali, né? Aqui a gente tem um halo vermelho aqui, mais nessa extremidade. Aqui a gente tem um halo bem grande na extremidade de baixo. E até o padrão de brilho e de cores é diferente, né? Aqui, ó, né, bastante irradiação, o azul aqui um pouco menor. Então, tudo tinha uma interpretação até mesmo de padrões de saúde, de doença e etc. Tá bom? Não é o nosso caso de estudar aqui, só mostrando para vocês o quanto nós estamos falando de energia, o quanto isso é real, o quanto isso não é uma piração da cabeça de alguns religiosos e de gente que tentou escrever sobre isso. Isso é real. A gente não enxerga, mas isso está aqui. Tá bom? Aqui, olha, já é uma foto dos 5 dedos, né? Bacana da gente ver a possibilidade de tirar uma foto Kirlian assim. E bacana porque a gente sabe que no passe nós usamos as mãos. A gente vai usar a imposição de mãos para fazer a nossa técnica. E as mãos são tradicionalmente conhecidas como fonte de irradiação, terminais de irradiação de energia. Então, pelas pontas dos dedos, a gente solta a energia mais facilmente. Tá? E a gente sabe também, na palma da mão, a gente tem um centro de energia, né? Um pequeno centro de energia que irradia energias também pelo centro da palma da mão. Muito bom. Aqui é o que eu comentei com vocês no começo, como que Allan Kardec definiu, então, né, o ser humano que tinha, então, obviamente, algo além da estrutura material do seu corpo físico. Então, claro, a gente tem nosso corpo físico, nós reconhecemos que nós somos espíritos, uma alma, um espírito. Existe algo além do nosso corpo que pensa, que sente, que tem a consciência de si mesmo. Né? Não é o corpo que pensa. Existe essa chama que não tem forma, que não é em nada parecido com algo material, que a gente define no Espiritismo como sendo o espírito. Nosso espírito. Nós espíritos. Tá? Intermediando esses dois elementos, né, entre o corpo e o espírito, a gente tem lá o que Allan Kardec denominou de perispírito, que é esse corpo fluídico, energético, semimaterial, que faz essa possibilidade de intermediação entre o que é a entidade, a essência espiritual que nós somos e quando nós estamos encarnados. Quando a gente desencarna, a gente sabe que o corpo morre e a gente sobrevive no mundo espiritual com o nosso corpo perispiritual. Okay? O perispírito, quando ele foi apresentado por Allan Kardec, a gente, né, tinha várias informações sobre as capacidades sensoriais do perispírito, a capacidade plástica do perispírito se moldar aquilo que o espírito pensa. Muito bom. Hoje a gente tem muitas informações adicionais, mostrando, inclusive, que o próprio perispírito não é uma estrutura, um bloco único, mas que ele é constituído de blocos que podem ser dissociados.
Então, a literatura espírita hoje nos apresenta bastante essa possibilidade, inclusive no momento clássico, eu acho que é fácil de todo mundo lembrar, provavelmente a maioria de vocês leu ou assistiu o filme Nosso Lar, do André Luiz, não é? E ali tem um exemplo muito clássico que mostra essa possibilidade de dissociação do perispírito, que é quando o André Luiz vai encontrar com a mãe dele. Vocês lembram disso? O André Luiz está lá, né? Desencarnou, estava no umbral, foi resgatado, passou por uma série de instruções, aí teve o dia em que ele começou a trabalhar. Lembra? Ele pediu trabalho, na verdade, ele queria ser médico, porque ele tinha sido médico aqui, e o instrutor falou, olha, não tem serviço de médico aqui, você tem que começar, né, aprendizado lá de baixo. E num certo momento em que ele foi conhecer lá as chamadas câmaras de retificação, que atendiam espíritos muito necessitados ali, ele viu que a turma que estava trabalhando estava super sobrecarregada. O que ele começou a fazer? Instintivamente, no desejo de começar a fazer alguma coisa útil, ele pegou lá também e começou a ajudar. A limpar vômito, a limpar aquela coisa que saía dos espíritos, fedida, suja. E ele trabalhou a noite inteira ali. E chegou assim, na madrugadinha, já o dia nascendo, tudo isso no mundo espiritual, né, pessoal? Ele, então, encerrou lá o turno, e aquilo foi uma satisfação tão grande, né? Ele ficou tão, né, bem de ter realizado uma tarefa útil, mesmo que tivesse sido ali de limpeza unicamente, ele que era um médico, ele se sentiu assim tão bem, mas ele foi repousar. Então, ele entrou lá num quartinho, vamos dizer assim, ele se deitou, e naquele momento ele se desdobrou e foi encontrar com a mãe dele. E vivia numa outra esfera do mundo espiritual, mais superior. Então, olha que coisa. É como o que acontece com a gente durante sono. Quando a gente dorme, o corpo dorme e a gente se desdobra, né? E vai realizar atividades no mundo espiritual. O corpo fica dormindo. Aconteceu com o André Luiz, foi a mesma coisa. Mas ele não tem mais corpo físico. Ele é um espírito desencarnado. Então, o que ficou dormindo lá nas câmaras de retificação? E ele se desdobrou e foi encontrar com a mãe. Percebem? O perispírito, ele é composto de blocos diferentes, que o próprio André Luiz depois explica nas suas informações. Ele diz que a gente tem o chamado corpo mental, que é o que dá forma e que constitui o perispírito. E entre o perispírito e o corpo físico, a gente tem uma camada de energia, de fluido vital, que ele denominou de duplo etéreo. Tá? Então, o duplo etéreo é uma cópia energética que a gente tem. Talvez aquelas energias da foto Kirlian que a gente enxerga sejam as energias do duplo etéreo. Tá? Essa energia vital, fluido vital, como Allan Kardec nos apresentou, e que obviamente vai ser uma das energias doadas através do passe. Muito bem. Também não deve ser novidade para vocês que, regendo todo esse mecanismo de energia do nosso sistema, né, o que faz a energia circular, se movimentar, são centros de força, ou chakras, como a gente tem em algumas literaturas. André Luiz também nos apresentou isso em 2 livros, né? Primeiro Entre a Terra e o Céu, e depois em Evolução em 2 Mundos ele desenvolveu um pouquinho mais, inclusive, essa história. Não é o nosso foco aqui falar sobre os chakras, especificamente sobre cada um dos principais chakras, são 7 principais chakras. Isso seria motivo para uma outra etapa de estudo, não é o nosso foco aqui. Apenas definindo que os chakras, então, eles são rodas que giram, né? O significado dessa palavra no idioma sânscrito, que vem da Índia antiga, é isso. Chakra é uma roda que gira. Então, os chakras têm um movimento. E é como se eles fossem uma flor, com várias pétalas, e essas pétalas é que fazem esse movimento, e que distribuem, que absorvem, que emitem as energias no nosso sistema. Também não tem muita definição essa imagem, mas eu achei interessante, porque o que acontece? O chakra é como se fosse uma antena parabólica virada para fora. Então a gente recebe energias e emite energias através desses chakras. Mas o chakra, ele tem uma estrutura que vai fazer contato com o corpo físico.
Existe uma repercussão dos chakras no nosso corpo físico. E os estudiosos do tema já chegaram a identificar onde acontece esse acoplamento do chakra no nosso corpo físico. Na região, então, que a gente conhece como plexos. O que são plexos? Quando a gente estuda a anatomia humana, os plexos são ramificações do nosso sistema nervoso. Então, aqui tem um desenhinho, né, mostrando as estruturas do sistema nervoso na nossa coluna. Da nossa coluna saem nervos que vão inervar todas as estruturas do corpo. Mas existem locais onde esses nervos se ramificam e formam esses plexos altamente ramificados de terminações nervosas. E é muito interessante a gente observar que onde existem os plexos nervosos no nosso corpo físico, eles correspondem aonde os chakras estão localizados. Então é bacana da gente fazer esse estudo e saber que isso tem uma conotação física e mais. Pode parecer assim, né? Nossa, olha que coincidência. Então a gente tem 7 chakras principais do nosso sistema energético. E a gente tem 7 glândulas endócrinas principais no nosso sistema hormonal. Olha que interessante, né? Olha que coincidência. Mas não tem coincidência no universo. Tudo tem um sentido. Então, onde a gente tem também a localização das principais glândulas endócrinas que produzem hormônios no nosso corpo, e os hormônios são uma forma extremamente importante de regulação e de comunicação interna do nosso sistema biológico, tá? Então, onde a gente tem as glândulas endócrinas, existe também ali um chakra. Então, a função fisiológica e emocional de um chakra tem a ver com a localização e a função das glândulas endócrinas do nosso corpo. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, glândulas suprarrenais, a gente tem as glândulas sexuais, o pâncreas na região digestiva, o timo no centro do peito, a tireoide e paratireoide na região da garganta, aqui a glândula pituitária ou hipófise, e bem no centro do cérebro, a chamada epífise ou pineal. Então, essas 7 estruturas são glândulas endócrinas do nosso corpo. Elas têm uma correspondência com os nossos chakras. Bacana, né? Essa anatomia sutil do ser humano, gente, é uma coisa fascinante da gente entender, e a gente cada vez mais vai ficando assim maravilhado com essa complexidade do ser humano. Então, a gente estuda o corpo físico, é maravilhoso. Os detalhes do que acontecem dentro do nosso corpo, das nossas células, funcionamento das glândulas, dos tecidos, uma coisa espetacular. Realmente só uma inteligência suprema seria capaz de realizar uma criação tão perfeita assim. Mas aí a gente vê que ainda tem mais. Ao lado de toda essa riqueza fisiológica do corpo físico, a gente tem essa dimensão energética acontecendo em paralelo e, na verdade, determinando como é que a nossa fisiologia acontece. Então, rapidamente, a gente poderia resumir assim, o papel dessa história da energia e dos chakras na saúde e na doença. Quando a gente experimenta uma emoção ou um pensamento equilibrado, harmonioso, superior, isso faz com que os chakras estejam funcionando equilibradamente. Tá? Então, tudo começa no espírito, que pensa, que sente, é a raiz de tudo. Então, se o espírito tem pensamentos, emoções e vibrações superiores, os chakras funcionam adequadamente. Se os chakras funcionam adequadamente, a energia que eles movimentam está funcionando de uma forma adequada, em equilíbrio, e isso se traduz o quê? Numa saúde para o meu corpo físico. Agora, o contrário é verdadeiro também. E está aí a origem de muitas doenças. As doenças não começam no corpo físico. Né? O Espiritismo nos mostra claramente a origem do grande número de enfermidades. Começa onde, gente? No espírito. Nas emoções desequilibradas, nos pensamentos desarmoniosos que a gente tem. Isso faz o quê? Com que os meus chakras também não estejam funcionando adequadamente, harmoniosamente. A energia também vai estar fluindo de forma desarmoniosa no meu sistema.
especificamente em alguma região, em algum chakra, aquilo vai se refletir e ali eu vou manifestar, então, uma enfermidade física. Então, as enfermidades físicas têm origem bem lá atrás, lá no espírito. Tudo bem com relação a isso? É fácil de entender também a partir desse ponto todo. Bacana. Vamos falar então diretamente sobre o passe, depois dessa apresentação inicial sobre energia. Existem muitas classificações de passe, mas a gente precisa entender o básico que vale para todas elas, né? Esse mecanismo então do passe. O que acontece na hora do passe? Que tipo de energias estão envolvidas ali naquele momento, tá? Claro que a gente não pode duvidar disso, pessoal, porque senão a gente dá um tchau agora e vamos todo mundo embora para casa almoçar, tá? A atividade do passe, ela é conduzida, dirigida pelos espíritos. Nós somos trabalhadores, úteis, super importantes para isso. Os espíritos contam conosco, mas quem dirige, quem sabe o que está acontecendo, quem sabe como é que essa energia toda está sendo manipulada e direcionada para as pessoas que estão recebendo, são os espíritos. Ok? Então, obviamente que num dia de atividade de passes na casa espírita, os espíritos sabem disso. Os espíritos... Eu acho que precisava ligar o ventilador, pessoal. Só eu que estou com calor aqui? A energia está muito assim? Estou vendo gente tirando blusa também. Está calor? Agora já chegou no ponto. Liga só, pelo amor de Deus, um pouquinho do ventilador aqui para mim. Tá? Ok. Então, é isso. A gente não pode duvidar da presença dos espíritos conduzindo essas atividades e a manipulação e o direcionamento das energias. Então, é claro que num dia de atividade, como eu estava dizendo para vocês, eles, com certeza, encaminham, eles trazem, eles direcionam energias que são do mundo espiritual para cá, para essas energias serem trabalhadas, oferecidas também no momento do passe. Então, esse tipo de energia que os espíritos trazem do mundo espiritual estão em jogo. Mas, obviamente, energias vitais doadas pelo médium. Então, quando o médium impõe as mãos e ele vai transmitir o passe, que tipo de energias estão envolvidas ali? As energias que o mundo espiritual traz, passam pelo médium, se somam às energias vitais, energia, fluido vital do médium, e chega no paciente. Tá? Aí eu queria perguntar para vocês assim. Bom, vamos lá. Aqui tem um desenho interessantinho que a gente acha na internet, que talvez responda e resuma isso que eu falei anteriormente para vocês. Aqui a gente vê, ó, paciente sentado. Vocês vejam que aqui o médium está na frente do paciente. Né? Aqui no Kardec a gente usa o posicionamento atrás da cadeira. Dá diferença? Nenhuma, pessoal. É por uma questão de fluxo dentro da câmara de passe. A gente trabalha atrás do paciente e não na frente, mas isso tanto faz. Ok? O resultado é o mesmo. Então, e a gente está vendo ainda um terceiro personagem, que são os espíritos. Trazem os fluidos espirituais, que se juntam aos fluidos vitais, magnéticos do médium, e é essa combinação fluídica que vai ser oferecida no final para o paciente. Tá? É muito importante o papel do médium, como a gente vai ver, porque o médium, quando ele está trabalhando com amor, como a Vânia falou no começo, com o desejo de fazer o bem, com o desejo de ajudar, com o desejo de oferecer o melhor que ele tem para a pessoa que está ali recebendo, ele vai impregnar as energias, os fluidos, com essas qualidades. Então, é a energia dele, vital, dele, médium encarnado, que vai ser doada, vai ser transmitida, mas junto tem a intenção do médium em oferecer aquilo da forma mais equilibrada possível. É o pensamento e o sentimento que dão qualidades aos fluidos. Então, beleza, eu estou transmitindo um fluido vital, mas quando eu associo a isso a intenção, o pensamento, a vontade de ajudar e fazer o bem, aquilo está direcionando, está impregnando aqueles fluidos dessas qualidades superiores. Então, muito importante para o médium passista
saber disso, pessoal, né? Que não é uma coisa assim, imponho a mão, vai, fluido, vai. Chega lá no paciente, pronto, acabou mecanicamente. Não, é o momento de você estar trabalhando isso dentro de você, colocando o seu melhor, o seu desejo, seu pensamento do bem, impregnando a energia que está saindo de você com a melhor qualidade que você possa oferecer. O pensamento e a vontade vão imprimir, dirigir, aglomerar, combinar, mudar as propriedades desse fluido vital, dessa energia vital que eu estou doando. Ok? Tem uma pergunta que muita gente se faz. Ainda acho que a Vânia vai responder isso melhor na segunda aula, mas eu acho que a gente já pode tocar aqui, né? Algumas pessoas dizem assim, mas para trabalhar no passe não tem que ser médium passista? Mas eu não sou médium. Como que eu vou trabalhar no passe? Eu não sou médium, eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu sou uma porta, né? Não sinto nada, nem arrepio de vez em quando. Mas todo mundo já sentiu alguma coisa, eu tenho certeza. Tá? O que é preciso para trabalhar no passe? Qual será que é primeiro requisito, primeiro fator que a gente precisa? A pessoa precisa estudar, fazer 20 cursos no centro espírita para começar a dar passe? Não, estudar é sempre muito bom, a gente vai ver isso. O preparo intelectual do médium é valioso. Quanto mais ele estudar, mais ele aprender, mais ele saber sobre esse tema, ótimo, ele vai ser um melhor trabalhador. Eu preciso ser médium, eu preciso sentir o espírito do meu lado para conseguir transmitir um bom passe? Não. Existem vários tipos e níveis de sensibilidade mediúnica. Então, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, já nos colocou assim, de uma forma ou outra, todos nós, seres humanos, somos médiuns. Existem os médiuns ostensivos, aqueles em que essa sensibilidade é muito aflorada, é muito evidente e que ele é capaz de sentir com clareza a presença de uma outra entidade, um espírito, ele é capaz de perceber a informação que esse espírito pode passar e ele então oferece esse caminho, esse canal para que uma outra mente, através dele, passe uma informação. São os médiuns ostensivos. Mas o médium passista não precisa ser um médium ostensivo. Então, todos nós podemos ser médiuns passistas. Como a gente poderia definir isso? Médium significa o quê, pessoal? Palavrinha médium significa o quê? Intermediário. O médium é o que faz a intermediação entre um plano e outro, entre uma mente e as outras, tá? Então, nós podemos ser médiuns passistas, intermediários nessa atividade do passe? Claro que sim. Basta o quê? Boa vontade, desejo de trabalhar, desejo de fazer o bem, de oferecer de si mesmo para o outro. O melhor que você conseguir. Mas eu não sei se eu vou ser um bom médium passista. Você tem vontade de trabalhar? Você tem vontade de fazer o bem? Você tem vontade de ser uma pessoa melhor? Esse é o caminho. Vai ficar esperando virar santo para trabalhar? O caminho para a gente conseguir uma elevação espiritual é trabalhando. Então vamos parar de arrumar determinadas desculpas, que a gente é muito craque nisso, e vamos arregaçar as mangas e trabalhar, né? Uma coisa bem importante que a gente viu, né, já falei para vocês, é o caráter de doação. Então, se eu quero doar, por exemplo, paz para a pessoa que está sentada na minha frente, eu tenho que sentir essa paz dentro de mim primeiro. Se eu quero doar equilíbrio para a pessoa que está na minha frente, serenidade, saúde, eu tenho que sentir isso primeiro, porque a gente escutou quem estava aqui na palestra, a gente não é capaz de dar aquilo que a gente não tem. Tá? Então, se eu vou falar assim, que ele sinta paz, mas eu nem sei o que é isso. Nunca senti paz interna. Minha vida é uma guerra mental, uma guerra com as outras pessoas. Como que eu vou oferecer paz? Mas eu posso aprender. Né? Ninguém é incapaz de ter sentido isso. Mas a gente, no trabalho, a gente vai se aperfeiçoando nessa condição. Então, se eu quero aprender a ser um bom médium passista, é isso. Vou transmitir paz, eu tenho que sentir a paz.
Eu tenho que impregnar os meus fluidos com a paz, para que isso chegue ao paciente, tá bom? É uma doação. E aí a gente tem sempre, né, pessoal, a figura e o exemplo de Jesus em todos os momentos que a gente precisa, até mesmo na atividade do passe. Jesus realizou inúmeras curas, e ele realizava impondo as mãos. Vários tipos de cura, na verdade, Jesus fez através de outros mecanismos, mas a imposição de mãos era muito predominante. Então, a exemplo de Jesus, a técnica que a gente usa no momento do passe também é a imposição de mãos. Tá? Olha só o que acontece nessa imagem. O que a gente está vendo? Um médium passista e um paciente sentado na cadeira, certo? Esse médium passista, ele está recebendo as energias do alto. Não dá para ver claramente isso? Essas energias passam através dele, se misturam com as dele, as vitais, as magnéticas do médium. E é essa mistura, como a gente viu, que vai chegar no paciente. Agora a gente tem uma outra situação. O médium está lá, concentrado, fazendo a sua prece, orando, conectado com os bons espíritos, desejando o bem do paciente. Aí ele impõe as mãos e emite a energia. O que pode acontecer? O paciente não absorver. Culpa do médium? É uma deficiência do médium o que está acontecendo aqui? Não. Então, no momento do passe, você não tem que se preocupar com o paciente, se ele está concentrado ou não. Claro, regras básicas, beleza. Se o paciente está super agitado, a gente vai ver semana que vem como que você se posiciona ali. Mas você tem que fazer o seu papel. O que o outro vai receber vai depender dele e de como os espíritos amigos vão encaminhar todas essas questões. A gente impõe as mãos, pessoal, aqui, olha, no topo da cabeça do paciente. Por quê? Porque a gente tem aqui, se vocês lembrarem do nosso esqueminha dos chakras, a gente tem um chakra aqui. E esse chakra, que é chamado coronário, ele é o chakra principal do sistema. É por onde a gente recebe de forma mais intensa todas as irradiações. Então, se você quer ajudar, a gente vai impor as mãos sobre essa região. E impor as mãos não é tocar o paciente, não precisa tocar, não precisa segurar na cabeça, não precisa tremer com a mão na frente da pessoa, entendeu? Nós vamos ver esses detalhes aí. É impor as mãos, não precisa ter contato. A sua energia mais a energia dos espíritos vai ser transmitida e captada e absorvida pelo centro coronário do paciente. Tá? Olha que interessante, quando a gente fala do centro coronário, ele é, como a gente falou, um centro extremamente importante nos chakras. Lá na Índia eles chamavam o lótus de 1000 pétalas, como se fosse o centro mais brilhante, o centro que mais se expande, né? A gente tem a representação de muitas figuras da antiguidade, muitos mestres, Jesus inclusive, olha só, né? Esse halo ao redor da cabeça dos santos, na verdade era o quê? A exteriorização energética luminosa desse chakra. E a gente tem aí em vários, olha, representação, né? É tão comum a gente ver essas imagens, até mesmo lá do Buda, né? Esse lótus de 1000 pétalas, que é uma porta de entrada para as energias no nosso sistema. Os espíritos, eles poderiam transmitir um passe sem precisar do médium? Poderia? Por que nós estamos dando curso de passe, então? Deixa os espíritos transmitir passe, gente. Eles vão saber melhor do que nós aquilo que as pessoas precisam. Por que a gente está falando tanto na figura do médium passista? Os espíritos podem transmitir um passe diretamente, sem a presença de um médium? Claro que sim. A literatura está cheia de exemplos. Né? A gente pode viver isso no nosso dia. Se você quiser, você pode pedir lá no seu lar, se tem alguém que você acha que precisa, da sua casa, seu amigo, de sua família. Peça ajuda dos amigos espirituais, eles vão ajudar.
E muitas vezes essa é a forma principal de intercessão. Os espíritos atuando diretamente, ou no momento do sono, ou em qualquer momento da vida, do dia. Eles trazem as energias do mundo espiritual e nos transmitem. A gente chama isso de passe espiritual, porque são os espíritos conduzindo tudo. A gente tem um médium. Poderia transmitir um passe sem os espíritos? É outro lado da história. Se eu sou médium, eu vou lá e quero transmitir um passe para alguém, e não peço nem ajuda dos espíritos, nada, é ali naquele momento ali, está rolando a história. Pode acontecer isso? Transmitir um passe, só o médium passista, sem os espíritos? Pode ou não, pessoal? Pode. Como chama esse passe? Passe magnético. Então, na época de Allan Kardec, inclusive, esse é um desenho daquela época. Foi quando surgiu também toda essa história do magnetismo, do mesmerismo, né? A gente teve esse indivíduo, Franz Anton Mesmer. Ele estudou muito essa questão das emissões de energia, da emissão da energia magnética do indivíduo para o outro. Então, é possível, né? Eu transmitir a minha energia vital, a minha energia magnética, a minha energia fluídica para uma outra pessoa, mesmo sem interferência dos espíritos. Beleza. Agora, como eu falei para vocês, aqui na Casa Espírita, a gente não está lidando só com passe espiritual, nem com passe magnético. A gente está fazendo um passe espírita. Essa é a classificação. Em que estão envolvidos, então, como a gente viu ali, ó, o paciente, o médium e os espíritos. Qual que é a vantagem desse passe? A gente tem os espíritos conduzindo, então os espíritos sabem melhor o que aquela pessoa precisa, eles estão trazendo os fluidos e as energias do mundo espiritual, são maravilhosos, e estão aproveitando a nossa energia vital, porque ela é importante, pessoal. Se alguém está doente fisicamente, ele tem um déficit de energia vital. A doença provoca isso. Quando eu ofereço uma cota de uma energia vital de uma outra pessoa, é igual a transfusão de sangue. Aquela pessoa recebe aquela vitalidade, mas a energia do mundo espiritual, uau, aquilo é uma possibilidade de melhora muito bacana. Por isso que o passe espírita tem todo esse valor, porque a gente está conjugando esses tipos de energia aqui. A Vânia falou, né, dos tipos de passe, então a gente tem mesmo, tá? Aqui na nossa casa a gente tem, vamos dizer, o passe externo e o passe dentro da casa espírita, nas câmaras de passe, nas salas mediúnicas, no salão. Qual que é a diferença do passe externo? Ele é feito fora do ambiente aqui da casa. Então a gente tem um sistema de triagem aqui, que as pessoas que estão impossibilitadas de vir no centro, mas estão necessitadas de atendimento, elas podem buscar isso ou intermediar essa busca, dar o nome, o endereço, tal. A gente combina com a pessoa, olha, então beleza. A gente vai na casa dessa pessoa ou a gente vai onde ela está hospitalizada e a gente transmite o passe. Normalmente é uma equipe, tá? A gente vai ver isso. Esses casos, pessoal, é para quem realmente está impossibilitado de vir ao centro espírita. Porque senão é assim, o meu vizinho, ele queria receber o passe, ele está precisando de receber um passe, mas ele tem vergonha de ir lá no centro. Né? Ele tem medo de que alguém veja ele entrando lá na porta do centro. A equipe do centro podia ir lá transmitir passe na casa dele? A gente vai ou não vai? Não vai. Porque não é uma situação de impossibilidade. Percebe? É uma questão que a pessoa precisa superar. Ela precisa de ajuda, ela quer ajuda, vem buscar. Teremos o maior prazer de atendê-la aqui, de todas as formas que a casa pode oferecer. Mas a pessoa tem que estar aqui. Tá? Realmente o passe externo é para quem tem uma impossibilidade. Olha, manda a equipe lá segunda-feira na minha casa, mas manda antes da novela, tá? Porque olha, a novela, não posso perder. A Maria da Paz viu o cara lá, né, com a filha, entendeu? Não posso perder esse capítulo. Você nem sabe quem é Maria da Paz, né? Então todo mundo sabe, né? Eu sei.
E aí, percebe? Então, fala assim, olha, hoje eu não posso ir no centro porque tem o capítulo da novela. Não, hoje eu não posso ir no centro porque meu time vai jogar, não posso perder o jogo. Gente, né? Então, beleza. Existem critérios para ser feito esse atendimento, que é um atendimento maravilhoso. O médium passista que trabalha no passe externo, ele experimenta uma sensação de que está ajudando as pessoas muito evidente. Pessoas que estão acamadas, pessoas que estão, né, realmente passando por uma intervenção cirúrgica, que estão hospitalizadas. Ali é um momento em que a doação vital do médium é extremamente importante. E vocês podem ter certeza. Antes das pessoas saírem daqui para realizarem os atendimentos, a equipe tem que se reunir na casa espírita. Então não é assim, ó, gente, vamos marcar lá na esquina da abadia com a não sei o quê, aí a gente junta lá e vai dar o passe. Não, primeiro vem aqui. Aqui a equipe se reúne todos, são várias pessoas divididas em várias equipes. Faz uma prece, faz um momento de comunhão com os amigos espirituais. E, obviamente, quando eu vou daqui para atender na casa da pessoa, eu tenho amigos espirituais juntos comigo. Não se aventure a fazer atendimentos externos individualmente, sozinho, em domicílio. Você não sabe, pessoal, o que você vai encontrar ali. Tá? Ah, mas a pessoa está doente. Ok, mas está doente é muito vago. Né? Você não sabe se realmente a pessoa tem algum envolvimento espiritual, que você pode não saber lidar com isso, e você sozinho não está com a retaguarda, vamos dizer assim, que a gente tem aqui quando a gente sai da casa espírita para os atendimentos de passe externo. Então, a pessoa precisa, você fala assim, ok, eu vou pedir para encaminhar uma equipe para estar fazendo o atendimento na sua casa, vamos combinar o horário, vamos combinar tudo. Mas não se aventure, não é falta de caridade, sabe? É uma precaução valiosa, porque você não sabe com aquilo que você está lidando na residência de uma outra pessoa. Tudo bem? Normalmente é uma vez, 2 vezes por semana, né, Clotilde? Na quinta e no domingo. Tá? A gente tem uma equipe, quinta à tarde, quinta à noite e no domingo de manhã. Então são esses os horários normalmente. As pessoas que vão participar desse trabalho, elas saem em equipes, então, equipes de 3 pessoas, normalmente. Quem tem um carro pode estar oferecendo, fala assim, ok, então hoje a gente vai com o meu carro, podemos fazer o rodízio dessas questões de condução e tudo mais. Tá? Alguma coisa do passe externo? Tranquilo? Beleza. Ok, de passe externo, depois a gente pode ter um tempinho para perguntas aqui no final. Tá? E aí a gente tem os vários tipos de passes que a gente pode ter aqui na casa espírita. Como falei para vocês, aqui no Kardec, então, desde o início a gente está lidando com a situação que a gente tem aqui na nossa casa. Tá? A gente tem reuniões públicas praticamente todos os dias e em vários momentos reuniões numerosas. Né? Esse salão fica cheio no domingo, na quarta-feira. Na terça a gente tem um bom número, segunda tem bastante gente, quinta, né? Sexta. Então a gente lida com bastante pessoas. A técnica que a gente usa aqui é a da imposição de mãos. Existem outras técnicas de passe? Existem, mas a gente não vai desenvolver essas outras técnicas aqui numa reunião pública. Okay? Imposição de mãos, como falei para vocês, é você impor as suas mãos, não precisa fazer assim, sabe? Forçar a mão, endurecer a mão, ficar preocupado com a mão. Suavemente a mão em cima do topo da cabeça da pessoa, no chakra coronário. Não precisa encostar, porque vocês viram, a gente está lidando com energia, pessoal. A energia passa da minha mão para o chakra da pessoa sem eu encostar? Passa ou não passa? Passa. Precisa encostar? Não. Então a pessoa que vem no centro espírita receber um passe, ela não sabe quem é que vai transmitir o passe para ela, e para a gente evitar determinados constrangimentos. Tá? Por exemplo, então beleza, eu recebi uma pessoa ali, e se aí eu toquei a mão na cabeça dessa pessoa, aí comecei a fazer assim, assim. A pessoa fala assim, o que esse cara está querendo comigo aqui? Isso aí é massagem ou é passe?
Ou então o passe cabeleireiro, né? Faz assim, tchá, entendeu? E faz, e despenteia, depois penteia. Gente, nada disso. Evite qualquer tipo de constrangimento. É imposição de mãos sem contato. Sem contato, não precisa assim, né? A cabeça da pessoa está aqui. Próximo da cabeça. 3, 5 centímetros. Sabe? Uma coisa para você ter esse controle. Vai estar na altura ideal. Você não ficar assim, né? De ombro levantado, doendo os ombros. Tudo muito tranquilo, muito de bom senso, vai? Vamos colocar assim. A gente tem outros tipos de passe, né? Como falei, só para apresentar para vocês, sim. Mas a gente não usa isso nas nossas reuniões públicas, tá? O passe longitudinal. O que seria um passe longitudinal? Ele começa do topo da cabeça para os pés. Então, se a pessoa está sentada, você impõe e desliza as mãos para baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. A gente poderia fazer um passe longitudinal de baixo para cima? Começar de cima, de baixo e para o topo da cabeça? Pode ou não pode, pessoal? Percebem como a gente não conhece essas coisas? Pelo que os espíritos se referem, no nosso sistema existe uma circulação dessas energias. Vamos dizer, correntes de circulação dessa energia. Tá? Então, de baixo para cima é a maneira tradicional das energias fluírem no nosso sistema. De cima para baixo, perdão, isso. De cima para baixo. Se eu faço... É igual arrepiar o gato, do contrário, o pelo do gato, entendeu? Ele gosta que faz assim, não é? Porque assim é o sentido do pelo. Se você faz assim, a coisa vai... Entendeu? Não vai dar certo, energeticamente falando. Agora, a gente não sabe exatamente qual a velocidade. Então, por isso que a imposição de mãos ainda é a técnica ideal. Passe transversal. O que seria? É um passe em que você cruza, você usa num sentido transverso. Alguns chamam de dispersivo, um passe de dispersão de energias, tá? Funciona? Funciona. Mas eu começo com a mão direita por cima da esquerda ou a esquerda por cima? É para lá ou para fora ou para dentro? Percebe que existem muitos detalhes que podem estar envolvidos numa técnica? A gente não faz... No momento do passe aqui na Casa Espírita, a gente não faz passe transversal, longitudinal, nenhuma outra técnica. Passe circular, então é fazendo esse movimento aqui. O transverso é assim, circular é assim. Mas é assim da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Entendeu? Não sabemos? Não faça. Ah, mas eu sei, eu estudei, eu li o livro lá de passe magnético. Beleza, mas aqui nós não vamos fazer. Alguns outros tipos de atendimento, em outros ambientes, com outro tipo de trabalho, que algumas outras casas podem fazer de atendimentos, bacana. Se tem esse conhecimento, se faz esse treinamento, nós não estamos fazendo julgamentos aqui, mas aqui nós não vamos fazer. Tá? Existe o passe de sopro. Conhecem? Está escrito lá no livro do André Luiz, né? Passe de sopro. O que é o passe de sopro? Você vai... soprar, exatamente assim. Nossa, mas que estranho. Nossa, eu comi um bife com cebola, né? Na hora que eu fizer assim, a pessoa cai para trás ali na hora do passe, né? Então a Vânia vai falar se pode comer o bife com cebola antes de vir dar passe, tá? Mas percebem? Existem dois tipos de sopro, o sopro quente e o sopro frio. Qual é a diferença? Faz assim com a sua mão. Qualquer mão sua. Aí você vai soprar quente. Da garganta. Vai sentir o ar quente. Esse é o sopro quente. E o sopro frio? Vai soprar com um biquinho. Esse é o sopro frio. Cada tipo desse é diferente. O efeito, o tipo de movimentação de energia que está sendo colocada ali. Beleza. Passe coletivo. O que seria? Um passe coletivo numa reunião espírita. A gente já fez aqui na nossa casa algumas vezes, tá? É quando, por exemplo, você de repente está com um horário
mais estourado, um orador que veio de fora, um orador que programou uma atividade de palestra com uma duração diferente. Aqui a gente tem sempre assim, os oradores recebem a orientação. Ó, palestra aqui, nossa, dura tantos minutos. Então isso é meio que combinado antes, tá? Justamente para a gente ter os tempos necessários aí. Mas um passe coletivo seria, ao invés dos médiuns estarem na câmara de passe, eles podem estar no salão, se posicionar ao longo da lateral do salão, na frente do salão. E aí eles impõem as mãos para a plateia. E aí tem um dirigente que vai fazer a condução de uma vibração coletiva de passe, pedindo auxílio dos espíritos, que eles encaminhem os atendimentos necessários e da maneira que eles sabem muito melhor do que nós. Existe um prejuízo em se fazer um passe coletivo ao invés de um passe individual na câmara de passe? Será que a gente fala assim, nossa, eu fui lá no Kardec, estava precisando tanto tomar um passe, aí não teve o passe. Só teve aquele cara falando lá 1h15 e depois não deu tempo de dar o passe. O povo só ficou lá assim, fazendo assim, acabou. Voltei para casa sem benefício nenhum. Será que é assim, pessoal? Será que a gente vai receber o benefício? Será que é só na hora que a gente senta na cadeira que a gente está sendo atendido dentro da casa espírita? Ou os espíritos que vêm trabalhar aqui sabem exatamente o que a gente precisa? E o atendimento começa desde o momento que a gente está atento na palestra. Concordam? Então, não tem prejuízo. Se, eventualmente, você tem um passe coletivo e você vai trabalhar no passe coletivo, bacana. É a mesma coisa. É a mesma doação, o mesmo desejo e o benefício é o mesmo, tá? Passe à distância. Passe à distância, ele envolve, obviamente, o pedido de alguém, né, que normalmente quer beneficiar uma terceira pessoa que não está presente aqui. Eu penso que a gente não deve ter tido mais esses problemas, né, Clotilde, de pessoas, porque acontecia uma época, antes da gente fazer uma série de treinamentos e tal, às vezes acontecia assim, você estava dando o passe, o médium, aí você encerrava o passe, dava um toquinho ali para a pessoa sair da cadeira, aí a pessoa virava e falava assim, agora você pode dar um passe lá para o meu filho, que está lá na cidade tal, estudando fora, ele está precisando tanto. Ou seja, pedia um passe à distância. É válido isso, pessoal? Pedir um passe à distância? Sim. A gente não pode querer ajudar as pessoas que a gente ama, que estão fora e precisando? Sim, mas qual que é a melhor forma? Então, hoje a orientação é o seguinte, mesmo se eventualmente acontecesse isso, que é uma coisa muito rara, que as pessoas já estão orientadas, se a pessoa quer beneficiar alguém à distância, o que ela pode fazer? Ela vem, assiste a palestra, no momento em que ela já pode até ter essa intenção de falar, ó, eu gostaria, se possível, por favor, os amigos espirituais ajudassem meu filho, minha amiga, sei lá quem, que está lá fora, precisando. E aí, desde o começo, você vem com essa intenção. Tá? No momento em que você vai receber o passe, que a pessoa vai receber o passe, ela pode também mentalizar a imagem de quem ela quer beneficiar e pedir essa ajuda no momento em que ela está recebendo o passe dela. Ou, o ideal ainda, ela volta depois do passe para o salão e aqui no momento da prece final, a gente faz uma vibração sempre, coletiva. É contemplada isso de pessoas que estão precisando, de pessoas que a gente lembra. Esse é o momento ideal de você, então, fazer, da pessoa fazer os seus pedidos para a distância. Porque senão seria muito fácil, né, pessoal? A gente vem, manda um passe lá para minha mãe, para minha tia, para o cachorro, para o gato, tudo bem, eles merecem, mas a questão é, né, eu que quero beneficiar, eu que quero pedir essa ajuda, eu sou a ponte. Eu é que faço o pedido e vou ser atendido não por mim, mas pelo merecimento de quem vai receber. Mas a ponte de início é quem está pedindo. Ok? Não pode ser traz uma lista de 50 nomes que você nem sabe direito quem é e bota aqui na mesa ou pede para os passistas transmitirem passe à distância para essas pessoas todas. Certo? Autopasse. E aí?
É possível fazer um autopasse? Então eu faço assim. Vejo se está bem em cima da cabeça. O que seria o autopasse? É um direcionamento de energia para você mesmo. Tá? A gente pode fazer isso? Pode. Em que momentos a gente pode fazer isso? Em qualquer momento da sua vida. Toda vez que você entra em elevação de pensamento e você se conecta com você mesmo e com as coisas superiores, você pode pedir ajuda dos amigos espirituais e receber um momento de reequilíbrio. Você pode sentir a sua energia se reequilibrando e desejando isso para você mesmo. Tá? Então, o médium passista ele pode fazer isso quando ele achar necessário e no momento final do atendimento, da reunião. Terminou de transmitir os passes, acabou o fluxo de pessoas ali na sala, não vai entrar mais ninguém para tomar passe. O que acontece? Os passistas sentam de volta nas suas cadeiras. Tá? Semana que vem a gente vai ver mais detalhes disso. Naquele momento você pode fazer a sua elevação final de pensamento, né? Se vai acompanhar a prece final aqui do salão e etc. E esse refazimento da atividade, bacana. Tá? Não precisa ninguém aplicar passe em você depois. Né? Então tá, trabalhei, olha, dei um monte de passes, dei 10 passes hoje. Nossa, estou esgotado fluidicamente, estou acabado, estou só na poeira. Então eu sento e falo assim, ô colega, né, aplica um passe aqui em mim, porque hoje eu estou precisando. A gente tem que aprender que o passe não vai esgotar ninguém. A gente não fica dando passe 5 horas seguidas aqui, que poderia justificar um esgotamento fluídico, magnético, vital do médium. Tá? É tudo muito tranquilo. Então, mas mesmo assim, se em algum momento você percebeu que pode precisar desse refazimento, você mesmo se reorganiza. Porque se você trabalhou doando, vibrando amor, paz, equilíbrio, saúde, em conexão com o mundo espiritual superior, você vai terminar de dar passe super bem. Tem que ser assim, gente. Se você terminar de dar passe, está mal, desequilibrado, alguma coisa errada aconteceu no percurso daquele dia, daquele trabalho. E a gente vai ver isso na semana que vem ainda. Tá? Mas só mostrando para vocês que ainda existe essa possibilidade do autopasse. Muito bem. Vamos abrir para algumas perguntas? Porque acho bacana. Quem for fazer a pergunta, faz bem alto. A gente escutar, todo mundo escutar. Quanto tempo? Quanto dura? É uma boa pergunta, né? A gente vai ver ainda aí. Não existe uma regra fixa, determinada. Assim, olha, um bom passe tem que durar tanto tempo. Tá? Mas a gente sabe que... A gente sente. Né? Existem casas que têm funcionamentos diferentes. Até a gente já teve aqui alguns funcionamentos diferentes. Então, do tipo, entra todo mundo, senta ao mesmo tempo, fecha a porta, os médiuns transmitem um passe, uma pessoa coordena, uma pessoa que não está dando passe. Deu tempo, beleza, abre a porta, todo mundo despede, todo mundo sai ao mesmo tempo, entra uma outra leva. Então aí você não tem que ficar se preocupando de controlar tempo, não é? Aqui a gente não faz isso, tá? Você vai, ao longo da sua prática como passista, você vai identificar, sabe, o tempo em que a energia flui, o tempo que deu certo, o tempo que aconteceu bacana a atividade e que já está na hora de encerrar. Em média, a gente ficaria 1 minuto. É um bom tempo, suficiente para você fazer uma boa transmissão de energia. E aí a gente não vai ficar preocupado, né, pessoal? Então tá, eu estou ali, tal, e aí, nossa, meu colega do lado já levantou, nossa, tem que encerrar logo, porque senão estou fazendo alguma coisa errada. Não, mas também não fique lá, sabe? Né? Não precisa de ficar se estendendo muito no tempo, porque não é a gente que controla o quanto de fluido vai ser absorvido, que tipo de energias aquele paciente precisa. Né? Não é a gente que controla. Em torno de 1 minuto, acho que é um tempo bacana. Diga. No momento da aplicação do passe,
o paciente incorpora, porque não é treinado, não é estudado, como que o passista deve se comportar? Essa era uma outra questão que eventualmente acontecia aqui nas nossas câmaras de passe e hoje também raramente. Raramente. Tá? Normalmente aqui, vou falar a conduta aqui dentro da nossa casa, tá? Cada casa pode ter a sua conduta especial. O que acontece se um paciente começa, nem vou dizer exatamente incorporar, ou começa a chorar durante o passe? Tá? Pode acontecer, eventualmente, mas é raro. A gente sempre tem um dirigente dentro da sala. Quem que é esse dirigente? É uma pessoa que está ali justamente para coordenar a entrada e saída das pessoas, ver se está faltando, se tem cadeira sobrando, se está tudo acontecendo a contento. Então, se acontecer um episódio assim, provavelmente o dirigente já vai perceber e ele vai se aproximar e ele vai, então, fazer a conduta. Não cabe ao médium passista assumir o controle do que tem que ser feito ali. Chama o dirigente. Tá? Obviamente que não é o momento de fazer uma doutrinação, se é um espírito realmente desencarnado que está ali se manifestando. É um momento que o dirigente vai rapidamente falar assim, não, fica tudo bem, abre os olhos, segura na minha mão, retoma, e depois a gente pode conversar no final. Chama a pessoa para conversar no final. Tá? Não se aventure, você que está lá no passivo, fala assim, é o obsessor do espírito. Então agora, não, meu irmão, né, se afaste em nome de Jesus. Entendeu? Esquece, não é o momento de nada de intervenções desse tipo. Combinado? E aí? Vocês entenderam? Ela perguntou assim, mas pode o passista ficar incorporado? Já ocorreu? Você vai falar disso. Vou falar rapidinho. O que acontece? No momento que você está dando o passe, a sua atividade, você como médium passista, é ser o intermediário das energias que vêm do alto, energias fluídicas, mais as suas energias e beneficiar esse paciente. Então, esse não é o momento para você realizar nenhuma forma de incorporação, se você tem isso em outros momentos da sua atividade na casa espírita. Ah, mas eu não posso nem incorporar o mentor para dar passe? Olha só. Ó, o fulano incorpora o mentor para dar passe, hein, lá no centro. Aí começa a ter uma filinha, fala assim, não, eu quero tomar passe com a Vânia. A Vânia incorpora o mentor para dar passe. E eu perguntaria, será que é vantagem o mentor incorporar para o médium dar um passe incorporado de mentor? Teria uma vantagem? Ou teria um prejuízo? E qual seria a vantagem e qual seria o prejuízo? Que vantagens poderia ter? Ah, é o mentor elevado, mentor é um espírito superior. Ok, mas ele não pode dar o passe do lado ali? Sem incorporar? Ele não pode estar presente do lado das pessoas e também trazendo a energia dele como mentor ali? Pode. Então, nesse ponto não seria uma vantagem especial. Agora, haveria um prejuízo? Ela falou mistificação, né? Essa história de criar uma aura de, olha, a Vânia trabalha incorporada, hein? É o mentor dela que dá passe, não é nem ela, olha que maravilha. E aí começa a criar essa aura de, né, um trabalho diferenciado, que a Vânia é a médium forte e o resto dos passes é tudo porcaria. Eu ainda penso que o pior prejuízo seria quando você tem uma comunicação mediúnica, uma incorporação, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, apesar de não ser absolutamente correto, como a gente sabe, mas um espírito se aproxima e ele vai desenvolver uma atividade através de mim, que sou o passe, sou o médium. Qual seria o prejuízo? Para haver essa comunicação, o espírito se aproxima e nessa aproximação fluídica, perispírito com perispírito, as energias estão sendo trocadas entre o médium e o espírito comunicante. Agora, eu não quero que a minha energia seja gasta na comunicação mediúnica, que seja com o mentor ou com quem fosse.
A minha energia naquele momento tem que estar disponível para o paciente. Entendeu? Então, eu diria que o mentor que é mentor não vai se aproximar e não vai querer trabalhar incorporado. Ah, mas existem os trabalhos de cura, cirurgia espiritual, em que o mentor incorpora e faz uma cirurgia. Beleza, outro tipo de atividade. Outra intervenção, outro contexto, outra forma de trabalhar e outra atividade. Aqui no passe, não é necessário. Tá? Fala. Ela está perguntando assim: existe uma preparação para o médium passista no dia que ele vai trabalhar no passe? Eu vou pedir a gentileza, a gente vai deixar para responder isso semana que vem. Porque é exatamente o tema da aula. Então, existe, eu só vou te afirmar que existe. Necessidade de preparação. Agora, qual é, em que aspectos, aí vai ser o tema detalhado da nossa aula da semana que vem. Tá bom? De alimentação, de preparo espiritual, de preparo emocional, tudo a gente vai falar. Se pode usar, que tipo de, né, história dos medicamentos e tudo mais está envolvido. Semana que vem a gente vai falar detalhadamente. Tá bom? E aí, pessoal, mais dúvidas? As pessoas procuram a casa, sabem que a casa oferece esse trabalho, a gente tem uma procura por telefone ou pessoalmente. A pessoa vem e fala assim: olha, eu queria, por favor, pedir se a equipe pode ir lá na casa do fulano, meu parente, ou da minha família, ou meu amigo. Está acontecendo tal e tal coisa. A pessoa deixa o nome e telefone. A equipe entra em contato e fala assim: ó, a gente recebeu um pedido aqui, é isso mesmo? Porque às vezes, por exemplo, eu quero que ela receba o passe externo, mas eu nem falo para ela. Aí, pumba, cai a equipe de médium lá na casa dela de paraquedas, ela nem está sabendo. Ela nem quer. Então, primeiro a gente liga e fala: tudo bem, você está precisando mesmo, é isso mesmo, vamos combinar, nós temos tais e tais períodos, qual que é melhor para você? E já deixa agendado. Porque senão, uma coisa é eu querer pedir para alguém, outra coisa é alguém querer também. E né, aceitar. O colega lá do fundo. Sim. Pode acontecer as duas coisas, mas da mesma forma, é o nosso assunto da semana que vem. Tudo que vai ser relativo ao trabalho em si, da prática do passe, a gente vai deixar para a semana que vem. Desde o preparo, desde o horário que eu chego, como que é na cadeira, se tem cadeira fixa, se não tem cadeira fixa, em qual câmara de passe eu trabalho, em qual que eu não vou, tudo. Aí eu levanto, o que eu faço? Faço uma prece, fico em silêncio, ponho as mãos, quanto tempo, tudo a gente vai falar da parte prática. E tudo que eu não devo fazer também, que é inconveniente fazer, detalhadamente a gente vai ver semana que vem. Beleza? Ela está perguntando se na hora que eu estou dando um passe, pode se aproximar um espírito ruim e vai querer prejudicar a pessoa ou vai querer prejudicar a mim? Ah, ele prejudicar na hora de você estar transmitindo o passe. Raramente eu acho que poderia acontecer. Por quê? A câmara de passe onde a gente trabalha é um ambiente altamente preparado. E, obviamente, que só vai entrar lá entidades espirituais que a equipe da casa espiritual acha que pode entrar. Então, se entrou um espírito inferior ali, é porque ele vai receber o atendimento junto. Fora isso, não. Se é um espírito que quer bagunçar, que quer prejudicar o trabalho, não vai entrar. A gente tem defesas aqui na casa. Então, a equipe espiritual não deixa esse tipo de situação acontecer. Câmara de passe é muito bem preparada, pessoal. Nós vamos ver também isso, né? Essa é uma diferença. Esse é um ambiente que é meticulosamente preparado para o trabalho a cada dia de atividade aqui na nossa casa. A câmara de passe é um ambiente especial. Tá?
Vocês escutaram? Ele, por exemplo, ele é trabalhador do passe e a Clotilde é a coordenadora. Aí naquele dia, por N motivos que podem acontecer, eu não estou bem e eu não vou trabalhar. Então, o que eu faço? Eu falto simplesmente, ou eu posso ligar para a Clotilde ou para algum dos outros, a gente tem 3 coordenadores, aviso que eu não vou, né? Depende de muitas coisas, tá? Ainda acho também que é motivo da nossa próxima conversa da semana que vem. Mas adiantando, eu diria o seguinte: depende do que está acontecendo. Se é uma coisa transitória, não é nenhum compromisso profissional, não é uma viagem previamente marcada, tudo isso é bom avisar, pessoal. É importante avisar. A gente tem controle de frequência do médium trabalhador nas câmaras de passe, tá? Então, precisa faltar por situações de impedimento verdadeiro, avisa o coordenador, é bacana. Agora, aconteceu ali durante o dia, sei lá, uma situação em que eu fiquei mal. Eu diria, como primeira sugestão, assim, venha trabalhar. E, no caso, a hora que você chegar, converse com o dirigente da sala. Rapidamente fala assim, fulano, hoje aconteceu uma coisa, tal, paraná, não estou muito legal, mas vamos ver. De repente você pode sentar na cadeira, assistir a palestra, entrar em sintonia com o ambiente da Câmara de Passes, e aí terminou a palestra, vai começar o trabalho, se você falar assim, porque olha, acontece coisas inesperadas. A gente está mal, chega aqui, tudo se reequilibra, a gente consegue se reequilibrar. E você trabalhar naquele dia é uma contribuição para você e para as pessoas. Agora, tudo bem, assistir a palestra, continuo mal, continuo lá com dor de cabeça, sei lá, qualquer indisposição, bacana. Eu chego de novo para o dirigente e falo, olha, não estou bem mesmo, tal. Então, naquele dia você não vai trabalhar, você vai receber o passe. Beleza? E você não faltou, você estava aqui e de alguma forma você vai receber o benefício. Fala bem alto, Gi. Tá. Uhum. Eu entendi. Ela é evangelizadora e ela trabalha com crianças e o próprio evangelizador é quem transmite o passe na evangelização, não é isso? Não, tem uma equipe. Tá. Aí vocês entram em cada salinha das crianças para... Perfeito. Tá. É uma equipe própria daqui do Kardec que vai só na evangelização. Legal. Outro campo de trabalho também, né? E ela está dizendo, então, assim, como é difícil às vezes, porque as crianças pequenininhas, elas não ficam quietinhas na cadeira igual o adulto que senta na câmara de passe. Então, como fazer isso? Então, eu concordo, Gi, que é um grande desafio, tá? Então, acima de tudo, eu acho que é importante isso. Isso é um treino, né? O médium passista, ele precisa de estar focado, de concentrar, para ele realizar bem sua atividade. Acho que com o treino, a gente pode conseguir, mesmo diante de um barulho externo, você não perder o seu foco e a sua concentração. Tá? Obviamente que vai tudo coisas da aula que vem, né? Mas tudo bem. Se eu estou dando passe, você vai estar com os olhos semicerrados e não assim, né? Oh, Jesus, meu Deus, o passe. De repente você está assim, a criança já saiu da cadeira, né? Ou a pessoa saiu da cadeira. Então, olhos semicerrados para que você
acompanhe e ao mesmo tempo tenha um foco construído ali, né? E acho que é um treino pessoal. Não sei se tem uma regra que a gente poderia estar passando aqui. Treino de concentração é isso, é conseguir manter foco mesmo diante das chamadas externas. Ok? Que mais, pessoal? Mais alguma pergunta? Semana que vem vai ter bastante pergunta, Vânia. Clotilde, quer comentar alguma coisa ainda mais sobre hoje? Passou a lista, pessoal? Chegou até o final? Onde está a lista? Chegou. Beleza. Todo mundo marcou? Nome, telefone. Bacana. Preparando assim, que pergunta que eu tenho, né? Porque a semana que vem a gente vai, como o Salvador falou, fazer realmente o que é que a gente faz, desde o dia que a gente assume até a hora que termina o passe naquela noite, né? E depois nós vamos fazer uma prática aqui no salão, né? Porque aqui todo mundo já tomou passe, quem não tomou vai tomar pela primeira vez e vai transmitir também pela primeira vez, né? E aí tragam as perguntas que vocês têm, porque isso daí, gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada, né? Então tem que estudar mesmo, né? Todas aquelas dúvidas que a gente tem, é importante jogar para fora, porque se ele não sabe, talvez ele também não sabe. E assim a gente vai tentando responder. Nem tudo a gente sabe, né? E a gente tem que aprender junto, né? Mas o desejo nosso maior é que todo mundo se transforme num trabalhador. Porque se a gente pode dar um pinguinho de energia para uma pessoa que precisa, já é uma grande coisa, né? E depois a gente vai sendo reabastecido, isso é inevitável, né? O mundo espiritual superior nos protege sem que a gente peça, né? Bom, vamos fazer então, para encerrar? E gostaria que semana que vem estivéssemos todos aqui, né? Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, rogando que os benfeitores espirituais, durante essa semana, nos ampare, nos ilumine, fique perto de nós, no intuito de nos fortalecer a vontade e o discernimento. Que o trabalho no bem seja a nossa meta, a nossa vontade, o nosso equilíbrio. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Envolva-nos a cada dia. Envolva a nossa família e aqueles que porventura venham um dia, Senhor, necessitar das nossas forças e das nossas energias. Fique conosco agora e sempre. E que assim seja.